Bom, vamos lá. Bom dia. Dúvidas? Estava falando do grupo de rotação, a gente falou do comutador, dos geradores de rotação. E aí nós mostramos como deduzir. A gente encontrou lá o produto vetorial do operador, né, vetorial de rotação com ele mesmo. A gente mostrou que, dado ali pelaquela regra de que vocês são acostumados do produto vetorial, né, a gente encontrou... Deixa eu escrever aqui. A gente encontrou isso aqui. Aqui, cadê você, o resultado? Ué, eu não escrevi o resultado. Tá. Certo? Ou seja, isso aqui resume toda a história sobre o grupo de rotação, certo? A gente vê com isso que o próprio L é um operador vetorial, né? Lembra que a gente escreveu que um operador vetorial tinha que se comportar como as componentes do vetor sobre uma rotação? É isso que isso aqui está mostrando para a gente, tá certo? Outra coisa que a gente viu, eu falei para vocês rapidamente, não falei em detalhe, é que a gente tem esse outro operador especial aqui, que eu chamei de L2, tá? Que eu falei, o operador de Casimir, tá? Do grupo. E esse cara aqui, ele comuta com todos os LIs, tá certo? Mas os LIs, naturalmente, não comutam com eles mesmos, ou seja, se eu pegar LI, LJ, isso aqui vai ser IH cortado, YI, JK, LK, com uma soma aqui sobre K, de 1 até 3. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, operadores que comutam, eles compartilham uma base. Ou seja, você pode encontrar uma base que é comum para todos os operadores que estão comutando. A gente não pode escolher uma base que represente, por exemplo, assim, eu quero uma base que me dê os momentos angulares na direção x e y. Eu não consigo. Porque esses dois caras não comutam. É a mesma coisa de eu falar na mecânica quântica, eu quero uma função de onda como função de x e p. Você não consegue fazer isso. Porque o operador x e o operador p não comutam. Então eu não posso fazer com que esses dois caras sejam simultaneamente diagonalizados por uma função, né, por uma certa base. Bom, então se isso acontece, significa que eu não consigo usar todos os L's para construir uma base. Tá? Essas bases todas, é claro, vão ser importantes para sistemas com invariância por rotação, né? Que vão ser praticamente todos os sistemas físicos mais interessantes. Então, o máximo que eu posso fazer é usar um desses caras. Tá certo? E o que a gente vai usar é o LZ. Por que LZ? Porque é convenção, tá? A gente vê aquele negócio, alinha o negócio na direção Z. Por quê? Porque o sistema de coordenadas polar esférico fica mais simples ali na direção Z. Né? Isso aqui está claro, pessoal? Outro cara que a gente vai usar sempre é o L2. Tá certo? Eu mostrei para vocês, né? Se esses dois caras comutam, foi a continha que a gente fez na aula passada, significa que eu posso ter aqui, digamos agora, um conjunto completo de operadores. Eu posso ter uma base que é simultaneamente autovetor de L2 e LZ. Tá certo? Então, no caso, o que a gente for trabalhar, por exemplo, com o átomo de hidrogênio, a gente vai ver que esses dois operadores aqui, mais a energia, me dá uma base completa. Ou seja, um sistema completo de operadores que comutam, de forma que os autovetores, que são autovetores simultâneos de H, L2 e LZ, são unicamente determinados. Não tem degenerescência. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, o caso do P quadrado? A gente não sabe, né? Se a gente sabe que P ao quadrado sobre 2m é igual a E, né, a energia do nosso sistema, a gente não sabe se é mais P ou menos P. Isso aqui só para dar um exemplo mais simples. Ou seja, tem uma degenerescência aqui, ou seja, a energia não determina totalmente o seu sistema, o estado do seu sistema. Agora, o que a gente está vendo é que a energia, o momento angular total e o momento angular na direção Z, essas três informações determinam unicamente o estado do meu problema. Tá certo? Então, todas as contas que a gente vai fazer nessa aula tem a ver justamente com essa escolha particular aqui. Tá? Claro que podia ser qualquer outra direção, tanto faz. Tá? Professor, a hora que a gente vai aplicar esse gerador de rotações, né,
Não. Não. Aquelas matrizes de rotação que a gente estava vendo, aquelas assim, cosseno, aí sei lá, 1, 0, menos seno, seno, 0 e cosseno. Né? Eu não botei o ângulo aqui porque não interessa. Isso aqui, vocês têm que ter em mente que isso aqui é uma representação do grupo. Tá certo? O que é confuso pra gente quando a gente aprende isso aqui a primeira vez é que ninguém nos apresenta o grupo antes de apresentar uma representação. A gente primeiro é apresentado a representação do grupo, da representação a gente extrai a estrutura do grupo. Tá? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso é, se eu pegar todas essas matrizes assim, essas, claro, que essa aqui é a rotação em torno do eixo Y, né? Mas eu vou pegar a rotação em torno do eixo X, Y, Z, faço o produto das três matrizes, tenho aqueles três ângulos de Euler, tá? E eu tenho uma rotação arbitrária representada ali. Agora eu pego uma rotação arbitrária e componho com uma outra rotação arbitrária e obtenho uma terceira rotação. Tá certo? Essa é a regra de composição do grupo. Tá certo? Aí a pergunta é, será que existem outros objetos matemáticos que também atuam como transformações lineares num certo espaço vetorial, que tem essa mesma regra de composição? Essas são as possíveis representações, e de uma delas a gente extrai a estrutura do grupo. Entendeu? Então, a matriz deixa de ser importante, o que importa é como que dois elementos caem num terceiro. Então, quem estuda a teoria de grupos do ponto de vista da matemática, nem chamaria isso aqui de teoria de grupos, chamaria de teoria de representações. Tá certo? Que é aquele memezinho que o pessoal postou lá. Não sei se postou no grupo de vocês. Tá certo? Mas é isso, tá? Ficou mais claro? Sim. Então, a gente viu, por exemplo, quando a gente escreveu aqui o U de R, o que a gente quer dizer com isso aqui é o seguinte, dado um elemento de uma matriz de rotação desse tipo aqui, ela representa uma particular rotação nesse espaço tridimensional, né? Existe associada a ela uma única rotação U, única não, existe uma rotação U associada ao espaço de Hilbert, que a gente está querendo encontrar, aonde estamos querendo encontrar uma representação desse grupo aqui. Tá certo? Só um projetor de rotação, então. Esse cara é uma transformação unitária associada a esse elemento do grupo de rotação. Tá? Já. A gente deduziu, a gente encontrou, a gente pegou uma base XYZ, aí mostrou que quando roda, aí vai ficar uma coisa tipo x cosseno de θ menos y cosseno de θ, e aí a gente fez a expansão em primeira ordem, a gente viu como que, no termos de funções de onda, aquele cara se representa, então a gente encontrou lá atrás que o nosso LZ é igual a x py menos y px. Por exemplo. Tá certo? Em termos dos operadores básicos, né? Claro que essa conversa de básico não tem muito sentido, porque eu poderia reescrever meu problema clássico diretamente em termos de ângulos, né? Ou seja, em termos de θ e rotação né? na variável θ, ia ter uma transformação canônica e meus operadores originais iam ser o meu próprio momento angular e o meu ângulo, entendeu? Porque são duas variáveis canônicas possíveis. Já fizeram essa transformação canônica, né? Você pegar um sistema canônico em coordenadas esféricas, vão ser variáveis canônicas. Você pode encontrar variáveis canônicas, certo? Né? E a gente viu, por exemplo, que em termos de φ, o nosso LZ é menos IH cortado dt∅. Tá certo? Ou seja, pensando no LZ atuando em funções de onda simples, certo? Bom, então dito isso aqui, vamos começar. A gente quer encontrar então uma base de autovetores que seja simultaneamente autovetores de L2 e LZ. Tá certo? Então para isso a gente vai representar o seguinte, a gente vai dizer que L2 atua em alfa, beta, tá certo? E me dá alfa, beta.
Eu boto dois rótulos aqui, porque esse cara tem rótulo que vai me determinar o alto valor de L2 e um outro que vai me determinar o alto valor de LZ, tá certo? Então, LZ alfa beta é igual a beta alfa beta. Tá certo? A gente sabe que esses dois operadores são autoadjuntos, como tal, eles têm autovalores reais, tá certo? E formam uma base completa. Claro, pode ter mais degenerescência aqui, tá certo? Mas por enquanto não pode ter mais degenerescência aqui, no sentido, se o seu problema for um problema que você tem uma Hamiltoniana com mais graus de liberdade, normalmente você tem mais graus de liberdade, naturalmente você pode precisar de um outro rótulo aqui para determinar o seu autovetor totalmente. Mas do ponto de vista da construção desses dois operadores, isso aqui é suficiente, tá certo? Porque no fim o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo é encontrando um espaço que vai ser o produto tensorial das bases desses espaços aqui e vai construir o espaço completo, tá certo? Isso tudo que a gente está fazendo aqui agora é uma maneira mais formal e indireta de resolver o problema do átomo de hidrogênio lá, quando a gente pega o Laplaciano e faz coordenadas esféricas e faz separação de variáveis. A gente está fazendo separação de variáveis, só que de um jeito mais preciso, certo? Bom, então, como eu falei, o LZ é importante porque a gente está fazendo essa construção em torno do LZ, mas podia ser qualquer uma direção, tá certo? Então, agora a gente vai construir dois operadores especiais que se chamam operadores escada, tá certo? Que eles são assim, LX mais ou menos e LY. Certo? E esses operadores são interessantes porque eu posso pegar aqui LZ, comutador com L mais ou menos. Isso aqui fica quanto, pessoal? Quanto é que o comutador de LZ com LX? Lembra, isso aqui vai ficar assim, IH cortado, todo mundo fica, né? Aí o comutador desse cara com esse cara aqui é o epsilon. Aí quem aparece primeiro é o Z, que é 3. Depois é o X, que é 1. E depois um cara que pode aparecer é o 2. LY. Isso aqui tá claro, pessoal, que eu fiz? Né? Mais ou menos I epsilon 3, 2, 1, LX. Tá certo? Bom, quanto que é isso aqui? É 1, né? É só pegar o 3 e andar duas vezes para cá. E aqui? Menos 1. Então vai ficar assim. IH cortado, LY, aí vai ficar aqui menos mais I LX, tá certo? Agora eu boto o meu I de volta aqui, quando o meu I vier para cá, né, eu boto o I aqui, quando o meu I vier para cá vai virar menos 1, esse cara volta a ser mais ou menos. Tá certo? Aí para ficar na forma original aqui, o que eu faço? Eu boto mais ou menos em evidência. Tá certo? Então vai ficar assim, mais ou menos H cortado. Mas o que sobra aqui é o quê? É LX, mais ou menos, I, né? Porque mais ou menos vezes mais ou menos é 1 sempre, né? Então mais ou menos LY. Que é igual a mais ou menos H cortado, L. Isso. L mais ou menos. Tá certo? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Não, certinho. Tá? E isso aqui vai ser super importante pra gente. Porque justamente aqui, a gente se livrou do I. Lembra que eu falei para vocês rapidamente sobre o operador de criação e aniquilação? Aqui é similar, tá? Então esse cara aqui vai servir justamente para a gente, dado um estado, definir um próximo. É uma construção que a gente vai fazer muito, principalmente quando a gente tiver autovalores discretos. Quer dizer, quando a gente não tem é muito mais difícil. Porque aí você consegue partir de um estado e construir os outros usando a estrutura algébrica dos operadores. E o que eu quero insistir com vocês nesse curso é que se vocês prestarem atenção, a gente não está fazendo nada de extraordinário aqui. Toda a estranheza da natureza vem das coisas mais banais. 3 dimensões no espaço, então a gente gira. Se a gente gira, a gente tem 3 operadores de rotação. Como que eles se compõem, são os ângulos. Você pode rodar essa cadeira e ver que aquilo ali se mantém. E aí a gente consegue construir esse operador simplesmente com 2 rotações, dois geradores de rotação aqui.
tá certo? E a partir disso vai sair, por exemplo, os autovalores dos operadores de rotação. A gente vai descobrir que eles são discretos, a gente vai descobrir que tem um máximo, que tem um mínimo, várias coisas importantes aqui. Mas você vê que é tudo física que você experimenta todo dia, entendeu? Beleza. Bom, além disso, a gente já tem a nossa álgebra agora do mais ou menos, né, com o Z, tá aqui bonitinho. A gente tem que L2 com L mais ou menos é igual a zero, tá certo? Lembra que o L quadrado ele comuta com todos os L's? Então ele comuta com Lx e Ly. Então, se comuta com Lx e Ly, ele comuta com L mais ou menos, tá certo? E agora o mais importante, que é similar àquilo que eu mostrei para os operadores de criação e aniquilação, é o seguinte: quem é LZ atuando em L mais ou menos alfa beta? Como é que eu posso calcular isso aqui? Eu sei o computador dele, ó. LZ com L mais ou menos é mais ou menos H cortado L mais ou menos. Então, se eu posso escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui, talvez, acho que dá espaço aqui. LZ L mais ou menos vai ser igual a L mais ou menos LZ menos L mais LZ L mais ou menos. Vocês concordam? Né? Porque esse cara aqui é LZ L mais ou menos L mais ou menos LZ. Eu simplesmente reescrevi esse produto como comutador mais um outro cara. Tá certo? Só que o que acontece aqui é o seguinte: esse cara aqui é autovetor com autovalor beta. Então, esse cara aqui vira beta e esse cara aqui vira mais ou menos, que foi essa conta que a gente fez aqui, H cortado L mais ou menos. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ser igual a... eu boto beta, vai ficar assim. Beta mais ou menos H cortado L mais ou menos alfa beta. Tá certo? O que isso está dizendo para a gente, pessoal? Sobre esse estado aqui. Aquele alto estado LZ. Só que o alto valor não é mais beta. Se aqui for mais, é beta mais H cortado. E se for menos, é beta menos H cortado. Então, tá vendo? Se eu conheço um estado, eu já posso conhecer um próximo. Tá certo? Só que veja, isso aqui não diz nada pra gente ainda. Porque eu posso pegar um número real e somar H cortado nele, quantas vezes eu quiser, e chegar a outros números reais. Mas se eu tiver um outro estado com outro número real, por exemplo, meu estado aqui, beta igual a 1. Aí eu vou ter 1 mais H cortado, mais 2H cortado, mais 3H cortado. Mas eu posso ter beta igual a pi. Pi mais H cortado, mais 2H cortado. Então eu posso ter um infinito, um contínuo de estados ainda. Tá certo? Isso aqui é exatamente aquilo que a gente está vendo quando a gente encontra os autovalores lá da função de onda na direção Z. Em princípio pode ser qualquer coisa, mas na hora que a gente bota a condição de contorno, que foi o que a gente viu na aula passada, a gente viu que tem que ser aqueles M's tem que ser discretos. Tá certo? É o que a gente vai ver aqui também. Só que em vez de a gente usar uma representação em termos de funções, a gente vai ver isso a partir da mera estrutura dos operadores. Tudo que está nas funções está nos operadores também. Tá certo? Como é que a gente faz isso? E além disso, a gente sabe que L ao quadrado, L mais ou menos, alfa beta, é igual a quê? Esses dois caras comutam, então isso aqui é alfa, L mais ou menos, atuando em alfa beta.
Tá certo? Então, o que quer que seja que esse cara está fazendo nesse autovetor, ele não está mudando o rótulo do L quadrado. Tá certo? Ou seja, o L quadrado não muda quando eu aplico esse operador, mas o LZ muda. O momento angular total não está mudando, mas o momento angular na direção Z está. Tá certo? Beleza. Ou seja, isso está dizendo para a gente que L mais ou menos, atuando em alfa, beta, é proporcional a alfa e beta mais ou menos H cortado. Ou seja, essa segunda conta aqui a gente viu que é para só manter o rótulo alfa fixo e o rótulo do alto valor do LZ muda de acordo com os altos valores que ele tem, que é isso aqui. Tá certo? É proporcional porque a gente não sabe a normalização. Talvez tenha que aparecer um número importante aqui. Na verdade, vai. E o número que aparece aqui é o mais importante para a gente entender o tema principal dessa aula, que é as representações irredutíveis do grupo de rotação. Certo? Mas vamos chegar lá. A gente vai chamar esse termo de proporcionalidade aqui de C mais ou menos alfa beta. Certo? Ok. Ó, eu acabei de ver que o que quer que seja esse objeto aqui, ele é autovetor de L2 com o mesmo autovalor alfa. Por isso, o alfa se mantém aqui. Ou seja, isso aqui tem que ser um autovetor de L2 com autovalor alfa. Por isso que eu botei o alfa aqui. E esse objeto aqui, ó, se eu aplicar nele LZ, nele, eu tenho esse autovalor aqui. Tá certo? Por isso, eu reescrevi ele assim. E esse aqui é uma constante qualquer que eu não conheço ainda, que vai depender de alfa e beta. Tá mais claro? Isso é importantíssimo entender. Então, se tiver meio obscuro, pergunta. Tá. Ou seja, com isso a gente sabe, como eu falei para vocês, chegar então nesse... Vou botar vírgula não. Beta mais MH cortado. Ou seja, eu posso aplicar esse meu L mais, por exemplo, várias vezes, e toda vez que eu aplico eu ganho um fator de H cortado aqui ou um fator de menos H cortado. Então, para um número real qualquer M, eu posso encontrar todos esses estados aqui a partir de um estado original alfa-beta. Tá certo? A questão é, será que eu consigo limitar isso um pouco? Porque, como eu falei para vocês, se o meu beta puder ser qualquer coisa, eu posso partir de qualquer número e aplicar esses operadores de escada, né, que esses operadores L mais ou menos, e chegar em qualquer valor, mais ou menos H cortado. Então, não me ajuda muito, tá certo? Só que eu posso ver o seguinte, quem é esse número especial aqui, ó? Alfa, beta, e aqui eu vou pegar aqui, ó, L2 menos Lx quadrado. Quanto que é isso aqui? É fácil calcular, né? Quanto que é isso aqui? Alfa, que é esse cara aqui, aplicado aqui. E esse cara aplicado aqui dá quanto? Porque esse cara é o L... Foi mal. Por isso vocês estavam confusos. Tá. Quanto é que é o LZ aplicado aqui? É beta. Mas é LZ ao quadrado. Beta ao quadrado, porque se ele é autovetor, você pode escrever que LZ ao quadrado é LZ vezes LZ. O primeiro LZ atua, sai um beta, o segundo LZ atua, sai outro beta. Tá certo? Então, menos beta ao quadrado.
Estou supondo que o estado alfa-beta está devidamente normalizado. Tá certo? Veja, essa escolha que eu estou fazendo aqui, ó, é aquela escolha que a gente faz a posteriori quando a gente faz isso em termos de funções. A gente normaliza depois, é maior trabalho encontrar a normalização dos harmônicos esféricos. Aqui a gente está em ponto de partida. Na hora que a gente construir os objetos, já vão sair normalizados. Tá certo? Beleza. Desculpa, o quadrado está no lugar errado. Aqui é aqui. Tá? E qual a importância desse número aqui? Quem é esse operador aqui, pessoal? Que é quanto? Que é, em termos dos L's, é dado pelo quê? Lx² mais Ly² mais Lz². Mas se eu subtrair o Lz, esse cara aqui é Lx² mais Ly². Agora, se esse cara aqui, entre parênteses, é um operador hermitiano ao quadrado, ou a soma de operadores hermitianos ao quadrado, o que isso diz para a gente sobre os autovalores desse operador aqui? Ó, se eu tenho aqui operador O1, atua aqui no AB, me dá A, certo? Esse, né? AB. Esse cara aqui é um número real, se esse cara aqui for hermitiano, falta de junto, certo? Mas, se esse cara aqui atuar, esse operador, esse autovalor aqui, não só vai ser real, mas ele vai ser positivo. Pode ser zero, mas pelo menos é maior ou igual a zero. Tá certo? E se eu tiver um outro operador aqui, ó, O2, que vai agir e que vai me dar um outro autovalor qualquer real aqui, a mesma coisa, O2 ao quadrado vai me dar um cara positivo. Ou seja, O1 ao quadrado mais O2 ao quadrado, AB, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, AB. Tá certo? Mas isso aqui é sempre positivo. Então esse cara aqui vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Tá certo? Então a gente começa a ver que tem um problema aqui. Porque, veja, toda vez que eu aplico o meu L mais ou menos, o meu beta aumenta ou diminui. Só que eu tenho isso aqui para ser satisfeito também. Porque lembra, o L mais ou menos, ele não muda o alfa, mas ele muda o beta. Então eu posso pensar que eu estou aplicando esse cara aqui o tempo todo e uma hora o meu beta passa pelo alfa. Só que se passa pelo alfa, eu violo essa condição aqui. Tá certo? Mas não pode violar essa condição. Então a gente precisa encontrar quais valores de alfa e beta são compatíveis com essa desigualdade. Novamente, isso aqui é na hora que a gente está olhando a série de Frobenius dos polinômios de Legendre, a gente vai encontrar que nem todos os autovalores que a gente botar lá vão funcionar, porque a série vai divergir e vai ter... Só que a série divergir lá só está dizendo para a gente que o operador não é autoadjunto lá. Tá certo? Aqui, como a gente está impondo que ele é autoadjunto, como consequência a gente tem que os autovalores são reais. E como eles estão aparecendo ao quadrado, eles são reais e positivos. Então você vê que a mesma condição que aparecia de um jeito diferente lá está aparecendo aqui. Só que aqui a gente está impondo ela de partida e encontrando as construções que seguem como consequência dessas escolhas, entendeu? E lá a gente faz uma construção que é geral e depois aplica a condição. Tá certo? Bom, ou seja, o que a gente quer é evitar que isso aqui seja violado. Então a gente quer dizer o seguinte, a gente quer dizer que vai ter um L+, que vai atuar num certo alfa-beta, esse é o beta máximo, e isso aqui a gente quer que seja zero. Ou seja, a gente não quer que exista um certo estado em que o meu beta passa do máximo. Tá certo? Porque se houver, a gente pode violar essa desigualdade, a gente não quer violá-la. Certo? E a mesma coisa para o L-. A gente quer que o L- tenha um certo valor de beta mínimo
Tal que se a gente tentar diminuir mais ainda o valor de beta, a gente não consegue. Esse cara tem que levar esse estado em zero. Certo? Bom. Só revisando, eu escrevi um parágrafo um pouco mais sobre o proteína. A nossa definição do beta máximo, do beta, quer dizer, é o alto valor do LZ. LZ, tá? Bom, vamos começar daqui. Espera um pouquinho. Vai mudar de página? Assim. Vamos ver agora o que acontece com esse operador aqui, ó. L menos L mais. Tá certo? Esse operador vai ser bastante importante para a gente, porque a gente vai usar esse operador aqui para aplicar aqui e encontrar condições especiais sobre alfa e beta, tá certo? Mas alfa está relacionado com L quadrado, por isso que a gente precisa desse cara aqui, tá certo? Então, quanto é que dá isso aqui? Lembra, esse cara aqui é Lx menos ILY, e esse cara aqui é Lx mais ILY. Quanto que é isso aqui? Lx quadrado mais Ly quadrado. Tá certo? Aí eu vou ter Lx mais vezes ILY, só que eu vou ter Ly menos Lx aqui. Então eu vou ter aqui, ó, mais I Lx Ly. Tá certo? Quanto é que dá isso aqui? IH cortado LZ. Certo? Ou seja, esse cara é Lx quadrado mais Ly quadrado menos H cortado LZ. Tá certo? Agora, eu ainda posso deixar isso aqui de uma forma mais familiar, que é o seguinte, L menos L mais vai ser igual. Esse cara aqui eu somo e subtraio o LZ quadrado, tá certo? Vai ficar assim, ó, L2 menos LZ quadrado menos H cortado LZ. Tá certo? Agora, por que isso aqui é útil pra gente? Porque, veja, agora, esses caras aqui, ó, foi uma maneira de eu escrever esses operadores escada em termos dos operadores dos quais os autovetores são autovetores. Não tem mais Lx e Ly aqui. Veja, o estado alfa-beta é autovetor de Lz e L2, tá certo? E esse produto aqui só envolve Lz e L2. Tá certo? Ou seja, se eu agora pego esse estado aqui e aplico L menos pela esquerda nele, o que eu obtenho? Assim, ó. L menos, L mais, atuando em alfa, beta máximo, é igual a zero. Fiz nada, tá, pessoal? Peguei esse estado aqui e apliquei o L menos pela esquerda. Só que agora eu sei que esses operadores podem ser escritos assim, ó. Só que isso aqui, ó, L2 aqui dá alfa. Lz aqui dá beta quadrado, né? Lz quadrado, beta quadrado e aqui Lz dá beta. Então como é que fica isso aqui? Alfa menos beta ao quadrado menos H cortado beta, atuando em alfa, beta máximo, é igual a zero. Mas esse estado existe. Ele existe por hipótese. Se ele existe, quem tem que ser zero tem que ser esse cara aqui. Ou seja, isso está me servindo para amarrar alfa e beta. Certo? Ou seja, alfa tem que ser igual a beta máximo
que multiplica beta máximo mais H cortado. Tá? Então a gente já viu que o alfa não pode ser qualquer coisa. Tá certo? Ele tem uma relação com o beta máximo. Tá? Agora a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. O que acontece se eu trocar o mais com o menos aqui? Esse pedaço aqui muda? Não muda, né? Mas o que acontece aqui, ó? Né? Vai ficar o mais aqui, então, e o menos aqui, então vai ficar menos IH cortado aqui, muda o menos e muda para mais aqui. Ou seja, eu posso usar essa relação aqui com o mais, ou melhor, essa aqui com... Deixa eu só ver... Isso, tem que tomar cuidado porque esse menos fica, tá? É só esse mais, esse cara aqui que vai para mais, certo? Então eu posso usar essa expressão aqui com L mais, L menos, aqui agora, certo? Fazendo isso, eu vou obter que, fazendo essa mesma coisa, eu quero que vocês façam, tá? Façam como exercício, vocês vão encontrar que alfa vai ser igual a beta mínimo que multiplica beta mínimo menos H cortado. Tá certo? Não, é o mesmo alfa, cara. É o mesmo alfa. Mas ele tem que ser igual a duas coisas que, portanto, as duas coisas têm que ser iguais. Tá certo? Ou seja, isso está dando mais uma informação para a gente. Né? Está dizendo para a gente o quê? Beta máximo multiplica beta máximo mais H cortado tem que ser igual a beta mínimo que multiplica beta mínimo menos H cortado. Certo? Quem me dá uma solução aí desse negócio? É só resolver Bhaskara, tá, pessoal? Mas a gente, né, nós somos preguiçosos, quer dizer, vocês não, porque vocês vão fazer isso como exercício, mas eu sou preguiçoso e vou mostrar para vocês que beta mínimo igual a menos beta máximo é solução. Né? Eu boto aqui menos beta máximo, tem um sinal de menos, eu boto menos beta máximo aqui, só que tem um menos em evidência que eu tiro, junto com o menos daqui, e resolvo minha equação. A outra solução, ela vai fazer com que o beta máximo seja menor que o beta mínimo, um negócio inconsistente, tá certo? São duas raízes do polinômio. Se você quiser resolver isso aqui, você chama isso aqui de lambda, e agora você tem um polinômio que é assim, ó, beta máximo ao quadrado mais h cortado beta máximo menos lambda igual a zero. Você resolve Bhaskara e você tem as duas raízes, né? Sendo que a raiz que importa pra gente é essa. Ó, parece tudo consistente agora, né? Com essas condições aqui, ó. Né? E que esse cara aqui é o máximo e esse aqui é o mínimo. Então, naturalmente, beta máximo precisa ser maior do que beta mínimo. Nenhuma. Não, porque sempre existem duas. A gente escolhe uma maior que a outra. Fala que, né, sempre existe um negócio que é o máximo e o mínimo. Eu escolho um para ser o máximo e outro para ser o mínimo. Certo? Não tem nenhuma perda. Bom? Beleza. Então agora a gente já sabe mais coisas, né? A gente sabe que o beta mínimo é igual a menos o beta máximo, né? A gente sabe que esses dois caras estão relacionados, então, né, a gente pode escolher qualquer uma dessas duas aqui, porque elas duas são iguais. Então a gente já sabe como que o alfa nos dá em relação ao beta máximo e beta mínimo, certo? Falta mais um passinho para a gente entender o que está acontecendo. Qual é a distância entre os betas? Tá? Por que isso é importante? Porque eu sei que os betas variam de acordo com uma certa quantidade de H cortados que eu vou colocando dentro deles. Necessariamente. Porque se eu aplico o meu operador escada, eu vou ter um novo cara com beta acrescido de H cortado ou subtraído H cortado. Tá certo? Então é importante eu descobrir quem é beta.
máximo menos beta mínimo. Certo? Só que isso aqui é 2 vezes beta máximo. Porque a gente acabou de descobrir que beta mínimo é igual a menos beta máximo. Tá certo? Só que isso aqui, pessoal, tem que ser algum múltiplo inteiro de H cortado. Tá certo? Porque se toda vez que eu aplico um operador escada, eu saio de um beta para o outro, eu aplico o operador escada, meu beta soma H cortado, subtrai H cortado, então a diferença entre eles só pode ser um certo número de H cortados. Porque se não for, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir satisfazer essas duas desigualdades aqui, essas duas igualdades aqui. Tá certo? E eu vou acabar violando esse cara aqui. Tá? Porque se eu tenho um alfa que é um pouco diferente disso aqui, ó, se o meu alfa não for igual a esses dois números aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui não vai ser zero. Significa que esse cara aqui, no máximo, não vai ser zero mais. Tá certo? E aí eu vou ter um estado que viola essa desigualdade aqui. Ou seja, eu vou estar supondo implicitamente que meus operadores não são autoadjuntos. Na verdade, eu vou estar encontrando aquelas soluções mais gerais do problema de Legendre, lá na série de Frobenius. Tá certo? Então isso aqui é necessário. Tá? Mas o mais legal disso aqui é o seguinte. Beta máximo é igual a H cortado K sobre 2. Tá? Esse sobre 2 aqui vai ser super interessante. Nossa, que alívio, cara. O cara me escuta, ah, é? Tá. Dito isso aqui, a gente pode dizer então que nosso alfa vai ter que ser igual ao quê? H cortado. Só que, ó, H cortado aqui, H cortado aqui, H cortado aqui. Então tem um daqui, eu boto todo mundo em evidência. Fica H cortado que multiplica, H cortado ao quadrado que multiplica K sobre 2, K sobre 2 mais 1. Tá certo? Olha que legal. Um cara, outro cara mais 1. Vocês estão reconhecendo alguma coisa aí? Outra coisa que vai ser bastante importante para a gente vai ver mais para frente quando nós veremos relação de Heisenberg generalizada, é o seguinte. L2 alfa beta é igual a alfa beta. LZ quadrado alfa beta é igual beta ao quadrado alfa beta. Tá certo? Só que olha o seguinte, olha que interessante. O meu alfa é igual a isso aqui, ó. Eu vou escrever em termos do beta máximo, tá? Então eu tenho o seguinte, eu vou ter L2 alfa beta vai ser igual a beta máximo ao quadrado mais H cortado beta. Mais H cortado beta máximo. Tá certo? Aí você fala, mas por que isso aqui é interessante? Vamos supor que a gente está aplicando esse cara aqui, ó. A gente está aplicando esses dois operadores no nosso beta máximo. Aqui não vai mudar nada, tá certo? Porque aqui é o alfa, e o alfa está fixo com o máximo, tá certo? Mas, quando eu aplicar nesse de baixo, vai ficar assim, ó. LZ ao quadrado, alfa, beta máximo, vai ser igual a beta máximo ao quadrado vezes alfa beta máximo. Mas o beta é o alto valor do operador LZ. Então ele está me dando o momento angular na direção Z.
O momento angular máximo na direção z é beta ao quadrado. Mas meu momento angular total é igual a beta ao quadrado mais h cortado beta. É maior. Significa que se eu tentar colocar todo o meu momento angular numa direção só, eu não consigo. Porque o máximo que eu chego no LZ quadrado é beta ao quadrado. Mas o meu L quadrado sempre vai ser beta ao quadrado mais h cortado beta. Tem esse pedacinho extra aqui, ó. Você não consegue espremer todo o momento angular numa direção só. E é por isso que você tem a relação de incerteza. Na verdade, isso aqui é consequência do fato de que Lx, Ly, Lz não comutam entre si. Então eu não consigo determinar totalmente um L em detrimento dos outros detrimentos. Sem deixar alguma incerteza em relação aos outros dois. Tá certo? Mas a gente vai depois ver as relações de Heisenberg nesse tipo de situação. Tá certo? Então, ó, esse cara é sempre menor que esse cara aqui. Sempre tem um pedacinho extra. Quando a gente fala, por exemplo, do momento fundamental, a gente está mostrando o L quadrado. Por que a gente não pode usar só o L? Ou, por exemplo... Quem é só L? Quem é só o L? Essa questão, para mim, intuitivamente, eu entenderia que o momento angular total é dado só pelo L. Quem é L? Quadrado. O L a gente não tem definido. Tem, é um vetor. O L... Lx, Ly, é aquele objeto esquisito que é um vetor cujas componentes são operadores no espaço de Hilbert. Tá certo? Só que a gente não usou esse cara aqui porque ele não comuta com os outros caras. Esse cara não comuta com Lx. O comutador desse pedaço aqui dá zero, mas esse aqui vai se misturar aqui, ó. Tá certo? E a gente quer um conjunto de operadores que comutam. E a gente descobriu que L2, que é Lx quadrado mais Ly quadrado mais Lz quadrado, esse cara aqui comuta com todo mundo. Ele é importante porque ele comuta com todo mundo. E como eu falei para vocês, eu achava que era nesse curso que eu mostrava isso, mas eu acho que foi em outro lugar. Esse cara aqui é o operador de Casimir. Dado um grupo com uma certa estrutura, você sempre pode encontrar esses operadores que comutam com todo mundo. Tá certo? Que é o operador de Casimir do grupo. Que indiretamente, o que ele está mostrando para a gente aqui, ó, basicamente é uma coisa assim, ó. E eu vou botar esse pontinho aqui, ó. Esse é aquele produto interno euclidiano que vocês estão acostumados. Mas isso não é nem um pouco trivial, tá? Na verdade, a estrutura de grupo está dizendo que a noção de produto interno, que é compatível com esse grupo de transformações, é o produto interno euclidiano. Que é aquele que é dado para uma identidade, 1. Certo? Não é para facilitar, a gente está descobrindo, a partir das regras dessas transformações, quais são as coisas que podem ser representadas simultaneamente numa teoria de mecânica quântica. Né? É claro que a gente usa essas porque facilita a nossa vida quando nós vamos descrever problemas que têm variância por rotação, naturalmente. Né? Se o nosso problema não tem nenhum tipo de simetria de rotação, essa base não serve para nada. Certo? Mas quando esse é o caso, essa é a maneira de representar o nosso problema. Tá? Como é que é? O mesmo argumento que a gente utilizou que é sobre ser um operador de Casimir, a gente também pode usar para definir o LZ quadrado. Não. Aqui o LZ quadrado é só para mostrar para vocês que se eu tentar encontrar se eu tentar montar um sistema físico em que eu coloco todo o meu momento angular numa certa direção, ou seja, eu encontro o meu estado, que tem o máximo de momento angular na direção z, mesmo assim,
tem mais momento angular total do que momento angular na direção Z. Significa que sobra alguma coisa girando na outra direção, nas outras direções. Girando. Né? Se você for pensar em bolinhas da mecânica clássica, estão girando, mas aqui já é mais difícil de interpretar. Tá certo? É só isso. Tá? Qual é esse caso que a gente não usou, cara? A gente usou LZ quadrado pra caramba, só que... Não, eu digo, é porque a gente em nenhum momento usou o L vetor, o nosso... Sim. Mas em alguns momentos a gente usou o LZ, o operador LZ, não o operador LZ quadrado. A gente tem uma liberdade maior para conseguir trabalhar com o LZ, coisa que a gente não tem quando tem só o L. Não, a gente tem liberdade maior porque a gente está construindo os estados que são simultaneamente autovetores de LZ e L2. Né? Então, o LZ aparecer quadrado é, de certa forma, uma questão de como ele aparece na estrutura dos operadores, só isso. Né? Na hora que eu vou subtrair um do outro para mostrar que, né, o que sobra um operador quadrado, que tem autovalores positivos, que a gente vai encontrar a relação entre o alfa e beta, né? Porque o LZ aparece lá dentro do L2 ao quadrado, só isso. E aqui é uma questão física, construindo um estado e mostrando que o estado que mais tem momento angular na direção Z, mesmo assim ainda tem momento angular nas outras direções. Tá certo? Agora veja, pessoal, o que a gente está fazendo é girando uma função de onda. Tudo isso começou girando funções de onda. A gente tem um psi de x aqui, e quando a gente gira a nossa função de onda, gira o x. Tá certo? Ou seja, minha função de onda, né, vamos fazer uma função de onda bidimensional. Minha função de onda está aqui. Digamos que isso aqui seja não é um ovo frito, são cortes de altura da minha função de onda. Tá? Ela é mais provável aqui, menos provável aqui. Se eu giro minha função de onda, eu estou pegando todos esses pontos aqui e movendo para cá. Tá certo? Aí esse negócio aqui está aqui, vem para cá, fica uma coisa assim. Se eu fosse bom de desenho, né, daria para fazer uma coisa assim. Tá certo? Está girando sua função de onda para cá. Mas aqui é uma função de onda escalar, no sentido de que em cada ponto do espaço ela atribui um valor, que tem a ver justamente com o módulo quadrado desse valor está associado à probabilidade. Tá certo? Agora, e isso tem uma série de coisas importantes. Ou seja, se eu giro essa função aqui de 360 graus aqui, ela tem que voltar ao que ela estava antes. Tá certo? Então, eu tenho aquela questão da transformação aqui ter que ser univalorada, que é aquilo que a gente viu lá atrás. Tá certo? Ou seja, a gente podia... Lembra que a gente mostrou que as transformações podiam ser tais que a minha função de onda voltava para cá, mas com sinal negativo? O problema dessa transformação que gira a minha função de onda e vem para cá com sinal negativo é que isso faria com que a minha transformação fosse descontínua. Tá certo? Lembra, a gente encontrou lá exponencial de m φ. Lembra? Esse cara aqui, o m podia ser semi-inteiro. Lembra que eu comentei com vocês? Se ele for um número inteiro, quando o meu φ girar 2π, minha função de onda fez o quê? Ela veio, voltou para cá e está idêntica. Tá certo? Agora, se o meu m for semi-inteiro, significa que eu posso girar aqui e aqui vai dar exponencial de iπ. Tá certo? Que é menos 1. Tudo bem? Significa que eu vou distorcendo minha função de onda aqui, ó, e vou chegando ela aqui. Só que ela, em 360, ela está perto de onde ela estava do ponto de partida. Ou seja, eu estou perto da identidade. Tá certo? Mas aqui ela vai estar ganhando, ela iria ganhar um sinal de menos 1. Então, ela bem perto dela mesmo, ela tem uma descontinuidade onde o valor dela vai de π para menos π. Tá certo? Essa descontinuidade me impede de ter semi-inteiros aqui. Tá certo? Mas isso porque esse momento angular está associado a essa transformação aqui, ó, desse cara, que é a posição. E o espaço é contínuo, e o espaço tem esses pontos todos, e uma rotação de 2π, ela está próxima dela mesma.
Porque, veja, do ponto de vista meramente da função de onda, a gente sabe que psi menos psi é a mesma função de onda. É uma fase global. Tá certo? Mas então o que pode acontecer com o nosso psi? Porque a gente acabou de ver o que acontece se a gente pensar nele como uma função escalar. Certo? Só que o meu psi talvez não seja. A gente está construindo esse negócio do nada. Já que a gente chutou que agora a realidade é representada com funções de onda, por que não a gente faz, por que não falar que vai ser representada com funções de onda que são objetos vetoriais ou tensoriais? A função de onda é um tensor de 27 índices. Talvez. Mas o que acontece então nesse caso? Ou seja, digamos que agora minha função de onda é também um vetor. O que acontece quando eu girar essa função de onda agora? Oi? Vai, mas essa aqui também muda quando eu giro. Ela fez isso aqui, ó. Tá certo? O análogo aqui seria o seguinte, deixa eu ver, acho que vou fazer aqui mesmo. A minha função de onda agora não é mais uma função de onda, é um campo vetorial. Certo? Então, neste ponto, né, veja, aqui eu dei uma noção do valor da função de onda, dando esses cortes aqui, né? Onde eu estou dizendo que aqui ela está mais alta e aqui ela está mais baixa. Certo? Só que agora ela vai ser diferente, aqui ela vai ser um campo vetorial, ou seja, aqui nesse ponto ela aponta para cá, aqui nesse ponto ela aponta para cá, aqui nesse ponto ela aponta para cá. É um campo vetorial, assim como o campo elétrico e o campo magnético. Tá certo? Agora veja, eu pego a minha função de onda que está, né, tem todos esses valores aqui. E aqui ela tem esse valor agora dela é um vetor nessa direção. Se eu giro para cá, o que acontece com o argumento da minha função? Mesma coisa que acontecia antes. O argumento tem que ser girado na direção anti-horária para cá. Né? Agora, o que acontece com o valor da minha função? Agora, o valor da minha função é um vetor. O valor dela também gira. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Ou seja, nesse caso, deixa eu ver como é que eu escrevi. Ou seja, no primeiro caso, psi de x vai para psi da rotação inversa, lembra que é sempre invertido no argumento, né? Em x. Agora, se minha função de onda for vetorial, psi x, quando eu girar, esse cara continua girando na mesma direção e esse na direção oposta. Tá vendo? Ó? Esse cara girou para cá, então esse vetorzinho girou para cá. Né? Se girou para cá anti-horário, esse cara girou anti-horário. Mas o argumento gira horário. Tá certo? Tá claro ou tá confuso? X. Tanto na primeira relação quanto na segunda. O que tem que ser o inverso da rotação? Ó, eu quero que a função, ó, veja bem, esse cara aqui é o meu vetor que dá o máximo da minha função de onda. Na hora que eu girei, veio para cá. Então esse vetor girou para cá. Tá certo? Eu quero que minha função de onda no ponto, esse aqui é o ponto x, e esse cara aqui é qual ponto? X rotacionado. Tá certo? Agora eu quero que minha função de onda no ponto x rotacionado tinha o valor que ela tinha aqui. Então minha função de onda ela tem que ser assim, ó. R menos 1 y. Tá? Para que se eu calcular a minha função de onda rotacionada no ponto R aplicado em x, né, vai ficar, ou seja, se eu aplicar essa função de onda transformada dessa forma, neste ponto aqui, eu vou ter, não é isso que eu quero escrever aqui, psi de R menos 1 Rx, que é o psi de x, que é o valor dela aqui. Tá? Então, para que ela neste ponto, Rx, tenha o valor que ela tinha em x,
ela tem que ganhar esse R-1 aqui, porque na hora que eu calcular no argumento Rx, ela dá o valor que ela tinha aqui. Tem que sempre pensar de trás para frente, né, no argumento da função, que é o que eu mostrei para vocês desde lá da translação. Tá certo? Mas aqui não. Aqui é a transformação normal mesmo, porque é o vetorzinho lá. Então vocês veem que tem outro pedaço do grupo de rotação aqui, que é esse pedaço do grupo de rotação que está atuando sobre esse objeto aqui, que não vai ter o mesmo tipo de restrição na questão da localidade aqui. Tá certo? Tá vendo? Deixa eu ver. Não sei se eu já falo disso agora ou se eu deixo para falar depois. Espera aí. Ah, tá. Aqui eu fui mais... eu vou deixar para falar isso quando eu falar de spin, tá? A questão dessa transformação. Porque o que a gente vai ver é que esse pedaço do grupo de rotações não tem a mesma condição, não tem a mesma restrição que esse aqui tem. Tá certo? E por causa disso, a gente vai permitir valores semi-inteiros para esse cara aqui. Então, na representação da nossa função de onda vetorial, vão ter mais objetos do que a gente tinha simplesmente com a parte espacial. Tá certo? E a gente vai descobrir justamente que essas representações extras são representações de spin. Tá? Spin meio, spin 3 meios, assim por diante. Mas, bom, só para a gente entender, então, como, né, abrindo esse cara aqui explicitamente, a gente tem o quê? Que psi x vai virar psi x de x mais y ez, y menos x ez, menos x... Um pouquinho. Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, sim. Tá faltando um epsilon aqui. Tá? Então, na transformação infinitesimal, tem essa matriz aqui expandida em primeira ordem, tá certo? Que é esse cara aqui, mais essa matriz expandida em primeira ordem, que é esse argumento aqui. Tá certo? Isso, tá certinho. E o psi, ó, tá vendo que o menos aqui tá mais, o giro do x tá mais, aqui o giro do x tá menos. Tá certo? E aqui no y vai ser a mesma coisa, tá? É trocado. Então vai ficar psi y, x mais y epsilon z, y menos x epsilon x, mais epsilon z, psi x, x mais y epsilon z, y menos x epsilon z. Tá certo? É simples, pessoal. Quer dizer, simples. É um pouco complicado, mas é só uma questão de você pegar essa matriz aqui e expandir. É aquela matriz 3x3 que eu escrevi lá para vocês. E expandir essa matriz aqui também e pegar o termo só de primeira ordem da rotação. E a rotação é a mesma, tá? Então, o ângulo que eu girei esse cara aqui é o mesmo ângulo que eu vou girar esse cara aqui. Tá certo? Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Certo? Tá? Então, a minha rotação tem esses dois pedaços aqui. Agora veja, quando eu fiz a minha construção do L2 e do LZ, eu estava pensando no momento angular orbital, tá certo? Mas se eu pegar esse cara aqui, se eu pegar um cara vetorial, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu psi vetorial, aí eu aplico uma rotação R1 aqui, R1, e eu vou ter o quê? R1 psi, R1 menos 1 x. Tá certo? Agora eu vou aplicar outra rotação
aqui R2. Vai ficar assim, ó. R2, R1, psi, tá certo? E aqui vai ficar assim, ó. R2 menos 1, R1 menos 1, x. Tá certo? Mas olha que legal. Isso aqui é igual a uma rotação. Se eu pegar esse cara aqui e aplicar uma rotação R2, R1, R2, R1, vai ser igual a quê? Aqui é fácil. Fica R2, R1, psi. Tá certo? E aqui o detalhe é que vai entrar R2, R1 menos 1, x. Tá certo? Só que a gente sabe que a inversa do produto é o produto das inversas trocada a ordem. Então, isso aqui vai ser igual a R2, R1, psi. E aqui vai ser R1. Peraí. Fiz uma besteira, né? Assim. O R2 tinha que estar aqui, tá, pessoal? Isso, porque é sempre aplicando no argumento. Tá vendo? Ó? O que quer que seja o argumento da função de onda, que é o x, ganha o operador multiplicando ele. Tá certo? Agora o meu operador, né, continua sendo função de x. Se eu aplicar aqui, é o x que ganha o R2 menos 1. Por isso que vem nessa ordem aqui. É, porque o argumento da função não é R menos 2x, é x. Certo? Desculpa. Então vai ficar aqui. Então aqui tá certo. E aqui vai ficar R2 menos 1x. Tá certo? Agora, o que isso está dizendo pra gente, pessoal? Que o produto da matriz, né, a aplicação do R1 a aplicação repetida, R1 depois R2, é igual à aplicação do R1 R2. E a estrutura do grupo é a mesma estrutura, porque a ação desses dois caras é equivalente à ação desse produto aqui. Então, se eu pegar os ângulos de Euler lá complicadíssimos e descobrir quem são os ângulos de Euler dessa composição, eu vou descobrir quem é os ângulos de Euler finais para essa aplicação aqui. Agora, o que isso está dizendo para a gente? Que isso aqui é uma representação do grupo de rotação. Tá certo? E tudo que eu fiz no começo da aula até agora, para os L's, L2 e tal, vale para qualquer representação do grupo de rotação. Não só para o orbital. Qualquer uma delas. Tá certo? Então, tudo que eu fiz até agora é geral. Vale, inclusive, para representações desse tipo aqui. Tá certo? É um pouco sutil isso aqui, tem que pensar um pouco, tá, pessoal? Mas é importante. Não, a função de onda é um campo vetorial. Essa conclusão que a gente chegou é outra quando a gente tem o caso de uma função de onda escalar. A função de onda escalar é um caso particular, de um tensor de ordem zero, se você quiser pensar assim. Então, o que a gente está mostrando aqui é que se sua função de onda for um tensor de ordem qualquer, ela continua girando como uma representação do grupo de rotações, e como tal você pode ter todas as consequências que a gente viu, aqueles operadores de escada, tudo aquilo ali vale para representações mais complicadas, inclusive. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é que a gente vai dizer que aquilo que valia para L, que foi as contas que a gente fez até agora, vale para J. Tá? Onde agora o J é o momento angular total. Tá certo? Ou seja, é o gerador associado a todas as transformações que você precisa fazer na função de onda. Veja, para fazer essa transformação aqui, teve esse pedaço da transformação, que é o L, que a gente já está acostumado, mas agora tem esse pedaço aqui, ó, que tem a ver com a rotação das componentes da função de onda. O objeto matemático que faz toda essa transformação simultaneamente é o que a gente chama de J.
é o momento angular total. Tá certo? Ou seja, o único passo que eu dei aqui, diferente do que a gente tenha feito até agora no curso, é dizer que a minha função de onda agora também pode ser um tensor. Ou algo que vai ser parecido com um tensor. Tá certo? Porque a gente vai ver justamente como as representações do grupo de rotação vão ter um outro tipo de objeto que não é exatamente um tensor como vocês estão acostumados. Vai ser um spinor, que é um tipo de tensor, se vocês pensar. Certo? Então, continua valendo as mesmas coisas, tá? A gente sabe que o nosso J quadrado, aí a gente já vai usar a notação bonitinha, JM, vai ser igual a H cortado ao quadrado, J mais 1, JM, tá certo? A gente sabe que o nosso JZ aplicado em JM, sabe não, né? Eu estou definindo, é igual a H cortado M, tá? JM. Tá? Então aqui, em vez de a gente botar o alfa e o beta, eu já boto só o rótulo associado ao número inteiro lá dentro dele, ou semi-inteiro, né? O J a gente sabe que pode ser um número inteiro ou semi-inteiro. Lembra que a gente viu que era aquele K sobre 2? Se o K é par, esse cara aqui vão ser números inteiros. Se o meu K é ímpar, esse cara aqui vai ser semi-inteiro. Tá certo? Então, eu em vez de escrever o meu alfa, que é aquela coisa assim, a gente viu, né? H cortado ao quadrado, K sobre 2, K sobre 2 mais 1, e o meu beta como sendo H cortado e o número inteiro K qualquer, tá certo? O que eu fiz é que eu escrevi dessa... Aqui não tá bom, não. Aqui tem que ser outro número, vou botar M mesmo. Então, em vez de eu escrever o rótulo como sendo beta, eu uso o meu rótulo como sendo o M. E aqui o meu rótulo, em vez de ser K sobre 2, eu escrevo isso aqui como J. Tá certo? E eu deixo aqui a possibilidade do meu J ser semi-inteiro, tá? Justamente por isso que eu fiz essa argumentação aqui. Tá? Que eu vou mostrar que esse pedaço extra da representação aqui me permite que os valores semi-inteiros sejam razoáveis. Aquela questão da função ser multivalorada, impedir aquele tipo de representação, não vai valer para esse pedaço da representação aqui. Tá certo? Tudo bem? Só para usar, qual a motivação mesmo que você pensar em considerar a função de onda em campo vetorial ao invés de escalar? Essa aqui não fui eu que pensei, né? Foi todos os físicos do século XIX, quer dizer, XX, para cá. Mas... Cara, eu acho que é uma questão que começa experimental e que você depois descobre a posteriori que esse número quântico extra que estava aparecendo nos seus problemas, ele se comportava como um número quântico que vem de uma representação do grupo de rotações. Tá certo? Ou seja, vamos esquecer um pouco o estudo que a gente está fazendo aqui, vamos pensar que a gente é o cara do século XX. O cara, no começo do século XX, o que ele está fazendo? Ele está fazendo experimentos e está vendo que tem um número quântico extra lá. Ele vê que o elétron está numa certa posição. Mas ele aplica o campo magnético, faz aquele experimento de Stern-Gerlach e vê que a hora ele vai para cima e a hora vai para baixo. Mas como é que esse elétron, né, que tem campo elétrico, tem carga elétrica, como é que esse cara está indo para cima e para baixo? Parece que ele tem tipo um momento magnético associado a ele. Né? E aí é o número quântico que está lá. Só que aí se ele começa a fazer aquele mesmo experimento girando, ele vê que aquele número quântico se comporta como um alto vetor, um alto valor do grupo de rotações, né? De uma representação no grupo de rotações. Só que o mais estranho ainda é que não só ele é um alto valor desse cara, mas ele é um alto valor semi-inteiro. Tá certo? Ou seja, aí você descobre isso experimentalmente. Você vai no experimento e repete, você vê o momento angular do elétron, esse momento angular intrínseco. Tá certo? Aí você descobre que para você representar matematicamente isso, você vai precisar representar objetos que não são mais funções de ondas escalares. Você vai precisar de funções de ondas vetoriais, agora entre aspas, porque não é exatamente um vetor, mas que são espinoriais. E aí agora a gente conta a história como se nós fôssemos gênios, né? Não, a gente vê que existem representações e tal, mas ninguém sabe por que isso aqui tem que ser... Né? A natureza nos diz que tinha alguma coisa faltando, a gente encontrou aquele ingrediente, estudou as propriedades dele, e a posteriori agora eu dou uma aula para vocês dizendo que vamos considerar que a função de onda... Mas por que eu não considerei qualquer outra coisa, né? A minha função de onda agora é um bitensor que toma valores em... 5 tensor que toma valores em 5 pontos do espaço simultaneamente. Sei lá, por que não? Né?
Mas é porque eu já sei o final da história, então fica mais fácil de contar ela bonitinho, tá certo? Mas é isso. Então tá. Então a gente sabe que quando a nossa função de onda é escalar, a gente sabe então que o nosso J é só o L, porque não tem nada mais girando a não ser o L, ou seja, não tem essas componentes todas aqui, né? E nesse caso específico, o nosso J só pode ser números inteiros. Tá certo? Ok. Então, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Como agora eu justifiquei usar todos os valores de J, inclusive ímpares, né? Ímpares não, inclusive semi-inteiros, que seria o K ímpar, eu vou encontrar representações do grupo de rotação. Eu vou ver que ainda tem mais coisas interessantes acontecendo dentro deles, certo? Porque ainda faltam alguns passos lógicos para a gente conseguir associar a característica spin a uma partícula, tá certo? Porque, veja, a gente não associa momento angular total como característica de uma partícula. E por que a gente não faz isso? É a mesma coisa a gente falar, a gente não associa a posição no espaço como característica de uma partícula. Né? Ou seja, a partícula pode estar numa certa posição do espaço, mas a gente não considera que a posição que ela ocupa é uma característica intrínseca da partícula. É uma qualidade da partícula, né, que todas as partículas daquele tipo podem ter, mas não é uma característica intrínseca dela. E um momento angular total é a mesma coisa. O momento angular total, você sabe que você pode pegar uma partícula e botar ela parada, ela tem um momento angular total zero, né, classicamente. Mas você pode começar a girar ela, vai ter um momento angular agora que não é zero. Posso girar mais rápido, o momento angular total vai ser maior. Posso girar menos, vai ser menor. Tá certo? Agora o que a gente vai descobrir é que o spin a gente não consegue girar mais e pegar uma partícula de spin meio e transformar numa partícula de spin 3 meios. A gente não consegue girar o elétron e transformar ele mudar o spin do elétron, entendeu? Isso é extremamente diferente e estranho, tá? A gente consegue girar uma partícula e aumentar o L, mas a gente não consegue girar uma partícula e mudar o spin dela. Tá certo? E por isso, então, quando a gente descobre que a gente não consegue mudar o spin do elétron girando ele, que a gente começa a dizer que o spin é uma característica do elétron. Tá certo? É um pouco sutil o que eu estou falando, porque, claro, que a posição do espaço é uma característica da partícula, mas é uma característica mutável, né? Enquanto o spin não. Então tá. Então, pessoal, a gente já sabe que a gente tem o nosso J, mais ou menos. O J mais ou menos vai atuar no nosso Jm. E aqui a gente sabe que isso aqui vai ser o C mais ou menos. Agora como função de J e M. E aqui vai ficar como? J, M mais ou menos 1. Tá? Isso aqui está claro, pessoal? É só uma tradução da notação anterior, que envolvia os H cortados todos. Eu fatorei os H cortados da minha representação, deixei só o rótulo do número que a representa, tá certo? E aí fica mais fácil de representar assim. Em vez de ter o beta mais ou menos H cortado, o H cortado não entra mais no rótulo, tá? Mas é só uma questão de notação. O alto valor é o mesmo, tem que ser H cortado M. Tá certo? Tá? É só uma mudança. O que acontece se eu tirar agora o transposto complexo conjugado dessa expressão aqui? Vai ficar assim, ó. J, M. O que acontece com o meu J d'ália? O meu J mais ou menos d'ália. Lembra, ele é Jx mais IJY ou menos IJY. O Jx e JY são autoadjuntos, então não muda. Mas o I ganha o menos 1. Então, isso aqui vai ficar J menos mais igual a J mais ou menos 1. Isso é importante, tá certo? E aqui vai ficar C mais ou menos J. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou fazer o produto desse estado com esse estado aqui. Certo? Então vai ficar assim. Jm
J menos mais J mais ou menos J M. Isso aqui vai ser igual, e aí eu estou supondo normalmente que esses estados são ortonormalizados, tá? E eu vou, né, esse lado aqui vai ficar esse cara vezes esse, e esse estado com esse estado aqui, mas os estados são os mesmos, né? Então se eles são ortonormalizados, dá 1. Tá certo? Aqui vai ficar assim, módulo quadrado de C mais ou menos Jm vezes 1, né? Que é o produto desse cara aqui com esse cara aqui. Mas veja, a gente fez essa continha aqui lá atrás. A gente fez explicitamente. Só que a gente fez para o L, mas o J é a mesma coisa. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. Lembra? Jx quadrado, não, o J quadrado menos o JZ quadrado, sempre fica menos aqui, e aqui é mais ou menos, aqui está ao contrário, tá? Menos, mais, lembra que a gente começou com mais menos, foi isso? Isso, tá? É isso, H cortado, JZ, tá? JM, igual... Mas esse lado esquerdo é fácil de calcular, né? Então vai ficar como? Esse cara aqui é quanto? É H cortado ao quadrado. Aqui esse cara é H cortado e esse cara é H cortado ao quadrado também. Já tem o H cortado aqui. Então tem o H cortado ao quadrado fatorando todo mundo. Tá certo? Esse cara aqui é como? J mais 1. Certo? Esse cara aqui é menos M quadrado e esse cara aqui é menos M. Tá certo? E aí esse cara com esse cara aqui está ortonormalizado e esse cara é igual a módulo de C mais ou menos Jm quadrado. Tá certo? A gente vai escrever esse aqui negócio, essa coisa aqui, falta mais ou menos em algum lugar, peraí, aqui, né? Eu fiz certo. Tá. Por que eu escrevi errado aqui? Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte, H cortado ao quadrado, e a gente vai juntar essas expressões, vai ficar assim, ó, J menos mais M, que multiplica J mais ou menos M mais 1. Vamos ver se está certo? J ao quadrado está aqui. Só J é esse J vezes esse cara aqui, tá certo? Esse menos, deixa eu ver se é menos mais aqui, menos mais. Esse cara vezes esse cara aqui dá menos M quadrado sempre. Não, isso, né? Porque esse cara aqui é menos mais ou menos vezes mais ou menos dá menos, né? Então esse cara dá M quadrado e esse vezes esse cara aqui dá esse cara aqui, tá certo? Tem os termos extras, que é esse vezes esse, mas ele é igual a e menos esse vezes esse. Tá certo? É só uma maneira conveniente de escrever. Vocês podem checar isso aqui, vocês vão ver que dá certinho. Ok? E esse cara é igual ao módulo de C mais ou menos Jm ao quadrado. Tá certo? Bom, a gente pode fazer uma série de escolhas aqui sobre o C no que diz respeito à fase, tá certo? Mas a mais simples é a gente escolher que a fase é igual a 1, tá certo? Que é a fase global, então a gente pode escolher ela igual a 1. Então a gente tem que C mais ou menos. Algumas situações, depende da área da física, as pessoas escolhem uma fase diferente, tá? Mas aqui a gente vai fazer o caso mais simples. Então, Jm, né? Quando eu escolho a fase, eu consigo tirar a raiz dos dois lados, isso aqui vai ficar assim, ó. H cortado, raiz de J menos mais M, J mais ou menos M mais 1. Tá certo? Mas olha que interessante. Será que isso aqui já... Será que isso aqui já é... 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 Ser
traz todas aquelas informações que a gente tinha sobre os operadores de escada, do máximo, do mínimo. Será que isso aqui já está tudo presente dentro do C? Né? Então a gente vê aqui o seguinte, o que tem que acontecer com o meu C mais quando eu estiver no meu estado JJ? Lembra o que é isso aqui? Ó? Quando eu estiver com o C+, é porque eu estou aplicando o meu J mais aqui. O meu JJ é o meu estado máximo. É o meu máximo momento angular J aqui. O M. Né? Se eu estou aplicando mais aqui, tem que ser quanto o resultado desse negócio? Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, J mais aplicado no JJ, isso aqui tem que ser igual a quanto? Estou tentando subir o momento angular mais do que o máximo. Tem que ser 0. E o meu J menos no J menos J tem que ser igual a 0 também. Agora vamos ver o que acontece aqui. A gente sabe que o C é justamente o termo proporcional desse cara aqui. Né? Então o C mais JJ vai ser quanto? H cortado, raiz de J. Quando é mais é o sinal de cima. Vai ficar J menos J. E aqui vai ficar J mais 1. Só que isso aqui é 0. Justamente está mostrando para mim que está certo. De que eu estou encontrando 0 do lado direito. Tá certo? E a mesma coisa aqui, ó. C menos de J menos J vai ser como? O menos, esse cara vai ficar direitinho, vai ficar sem H cortado. Raiz. Aí quando for menos, o que vai acontecer? Vai ser mais, só que o meu M agora é menos J. Vai ficar J menos J de novo aqui. Aqui vai ser menos, mas vai ser menos J, vai ser a mesma coisa. J mais 1. E novamente esse cara é 0, por causa desse mesmo termo aqui. Tá certo? Então o meu C já está guardando todas as informações relevantes para a gente sobre os meus estados, respeitando as condições de desigualdade, de máximo, de mínimo e assim por diante. E no fim, quantos estados eu tenho para dado um J fixo? Eu tenho menos J mais 1, J, 0, e depois 1 até J. Quantos estados tenho aqui? Se meu J for igual a 1, por exemplo, eu tenho menos 1, 0 e 1. Se meu J for 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Né? Então, eu tenho 2J mais 1 estados para M. Tá certo? Então você vê que os autovalores na direção Z dependem do autovalor total. Quanto maior o meu autovalor total, maior o número de possibilidades que eu tenho para o meu JZ. Tá certo? E é sempre assim, 2J mais 1 possibilidades. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o elemento de matriz desse operador. Deixa eu ver como a gente está de tempo. Então, quem é JM, linha, JZ, JM? É fácil, né? H cortado. A gente sabe que essa base é ortonormal. Então, se esse cara aqui é H cortado, M, delta, M linha, delta, J linha. Tá certo? Mas isso é uma matriz, né? Deixa eu fazer as outras. J linha, M linha, JX. Agora, quem é o elemento de matriz JX? Esse cara aqui, ó, é o J mais o J menos sobre 2. Então esse cara fica assim, ó. J linha, M linha,
J mais J menos dividido por 2. Vocês concordam? JM. Mas isso aqui é quanto? Vamos lá. C mais JM. Então vamos lá. O primeiro vai ser assim, ó. C mais JM. E o outro C menos sobre 2 JM. Vocês concordam? Sobre 2. Só que esse cara aqui vai ficar M mais 1. Então vai ficar assim, ó. Delta M mais 1 M'. E aqui vai ficar delta M menos 1 M'. E ambos não modificam o valor do J. Então vai ficar delta J', J, delta J', J. Tá certo? O que aconteceria se eu fizesse a mesma coisa com o meu JY? Ia ser assim, ó. C mais JM sobre 2I, né? Porque aqui teria que ser J mais menos J menos sobre 2I. Tá certo? Aí vai ficar assim, aí vai ter um 2I aqui, delta M mais 1 M', menos o C menos JM sobre 2I, e aí C menos delta M menos 1 M, e todo mundo delta de J', J. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro aqui o nosso JX. Tá? Então, aqui vai ser o seguinte, ó. JM, J', M', tá certo? Então aqui vai ser 0, 0, e aqui vai ser 0, 0. Qual é o elemento de matriz esse aqui que eu estou representando é o nosso JZ, que é o mais fácil. Que é o elemento de matriz dos valores J, do J igual a 0, M igual a 0? Zero, né? Ou seja, esse cara aqui, esse cara, com esse iguais a 0. Vai dar M0 aqui, 1, mas esse M aqui é 0. Tá? O que vai acontecer agora na minha representação meio, meio? O que vai acontecer aqui? Aqui é 0, né? Aqui, meio, aqui é 0. Vocês concordam? Porque, ó, se eu botar aqui, se eu botar esses caras diferentes, já vai dar 0 de cara. Então, aqui vai ser 0 com meio, tá certo? Então, vai sobrar só esse cara aqui. E meio com meio vai ficar quanto? Vou fazer as continhas e vai encontrar que é 3/4 de h cortado ao quadrado. Tá certo? E se você for seguir aqui, é claro que esse negócio vai ser diagonal. Né? Porque tem esses dois delta de Kroneck aqui. Tá certo?
Vocês estão conseguindo acompanhar ou estão viajando? Né? O próximo cara seria quem? Vamos fazer o próximo aqui. Vocês querem ver esse cara aqui, ó? Esse cara aqui vai ser m igual a meio, tá certo? E, não, cara, desculpa, eu botei o negócio errado aqui. Isso aqui é h cortado sobre 2. Eu peguei do j quadrado, por isso que deu 3 quartos. Tá? Beleza, agora vamos ver o próximo aqui. Esse cara aqui, com menos esse cara aqui, tá certo? E esse cara aqui, com menos esse cara aqui. Aqui é claro que é zero, aqui é claro que é zero, por causa dos deltas de Kronecker, sobra só esse termo aqui, tá certo? Que é menos h cortado sobre 2. E assim por diante, tá? Depois vai ser h cortado, 0 e menos h cortado. Depois vai ser, né, 3 meios de h cortado, meio de h cortado, menos meio de h cortado, 0. 0 não tem nesse caso. E assim por diante. Tá? É só botar um dos números inteiros aqui, ou semi-inteiros. Tá certo? Então você vê que é uma matriz, tá? Infinita e totalmente diagonal. Vou fazer o x só, porque eu acho que não dá tempo para a gente ver mais. A gente continua na próxima aula. Né? Pessoal, só para complementar. No caso, se eu for botar o j quadrado aqui, vai ser diagonal também. Certo? Mas aqui vai ser h cortado ao quadrado, j vezes j mais 1. Né? Se for meio, aqui vai ser o quê? H cortado ao quadrado, meio vezes meio mais 1, né? Dá meio vezes 3 meios, né? Dá 3 quartos, que é o que eu tinha escrito antes. Tá certo? Aqui dá o mesmo valor, tá? Aqui dá h cortado ao quadrado, 3 quartos. Mas o importante é que esse negócio vai ser diagonal também. Porque quando botar o j quadrado aqui, vai sair h cortado ao quadrado, j vezes j mais 1, mas vai ter os dois deltas de Kronecker aqui. Tá certo? O mais interessante vai vir aqui quando a gente escrever o nosso Jm, J', M'. E agora a gente tem o estado 0, 0, esse não muda nada, o estado 0, 0, esse cara continua 0 aqui, tá? Porque esses caras aqui, esse cara aqui dá certo, mas esse cara aqui nunca dá, porque aqui vai dar menos 1 com 0, vai dar 0, tá certo? Então, a representação aqui na parte escalar é trivial, tá certo? É sempre 0. Exponencial de 0 é 1, então não muda nada os estados escalares, tá certo? Mas agora, o que a gente pode fazer? A gente tem aqui, ó, meio, menos meio, tá certo? Aqui, desculpa, mais meio, 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 e aqui a gente tem meio menos meio, e aqui a gente vai ter meio menos meio, tá certo? Bom, aqui a gente sabe que é 0, aqui a gente sabe que é 0, né? Porque esses estados 0, 0 aqui nunca vão dar certo com os outros por causa do j, tá certo? O que vai ser importante é aqui, ó. Quem é esse estado aqui com esse estado aqui? Tem como sobreviver? Esse cara é sempre assim, ó, mais 1 com linha. Então, se o m for igual ao m', dá 0. Então, não pode ter termos na diagonal. Tá certo? Veja, esse cara aqui é assim, h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2. Certo? Esse cara aqui vai ser quanto aqui e aqui? Aqui, ó. Quando o meu m mais 1, tá? Que é esse cara de cima, mais 1, ou seja, menos meio mais 1 dá meio, fica igual ao m', que é meio aqui. Ó. Então sobrevive esse pedaço aqui. Tá? E esse aqui morre. Certo? Mas esse pedaço sobrevive com o quê? Esse número aqui. Vamos lembrar dele? O C mais ou menos de Jm vai ser igual a raiz de
J menos mais M, J mais ou menos meio mais 1. Não é isso? Então, quando esse cara aqui for meio e esse cara aqui for... a gente está fazendo menos meio, né? Então dá 1 aqui, né? E esse cara aqui vai ser menos meio mais menos meio dá 0 vezes 1. Então esse cara aqui dá 1. Certo? Então esse cara aqui vai ficar 1 H cortado sobre 2. E esse cara aqui, ó, vai ficar a mesma coisa, tá? Se vocês fizerem a continha. Vai ser H cortado sobre 2. Tá certo? Depois vocês conferem, tá? Talvez eu tenha errado o sinal, mas eu tenho quase certeza que não. E se você pegar o JI, esse cara aqui é o JX. Se você pegar o JY, a diferença é que, se eu não me engano, vai ser um I aqui e menos I aqui. Tá? Façam essas contas, tá? Mas vocês vão ver, pessoal, que isso aqui é um bloco na matriz. Nessa matriz infinita. Eu tenho um bloco aqui, ó. Um dos elementos do meu bloco é esse cara aqui, que é essa matriz aqui. 1, 0, 0, menos 1. A outra, vezes H cortado sobre 2. A outra é H cortado sobre 2, 0, 1, 1, 0. E a outra é H cortado sobre 2, 0, I, menos I e 0. Que matrizes são essas aqui? Matriz de Pauli. Certo? É um dos blocos das possíveis representações do grupo de rotação, que tem a ver com a representação de J igual a meio aqui. Tá certo? Eu vou discutir bastante isso na próxima aula, tá, pessoal? Mas basicamente o que a gente vai ver é que essa matriz é uma matriz infinita, só que com blocos que nunca se misturam. Tá certo? E o fato de eles não se misturarem vai ser importantíssimo, porque vão dar pra gente representações irredutíveis do grupo de rotação. E aí a gente vai começar a falar de spin e coisas assim. Beleza? Mas é isso, passei um pouquinho, foi mal.